Neste vídeo, então, nós vamos discutir um pouco sobre o equilíbrio de um ponto material. Lembrando, né, que a gente designa ponto material porque ponto não tem dimensão, não tem tamanho, então significa que é quando a gente vai estudar um corpo e vai desconsiderar o seu tamanho, a sua dimensão. E ele também é ponto material, porque naquele único ponto vai ser então identificado a massa desse corpo, tá? Então, como se dá o equilíbrio deste ponto material? Primeiro, um corpo pode apresentar movimento de rotação, de translação ou os dois movimentos juntos, né? E a principal implicação de considerar um corpo sem dimensão é que quando consideramos o movimento de um ponto material, não tem sentido falar em rotação. Então, toda vez que a gente estudar algum objeto em movimento e nós desconsiderarmos o tamanho dele, nós vamos considerar apenas o movimento de translação. Assim, nós vamos estudar o equilíbrio dos corpos dividido em dois grupos. O primeiro grupo, que é o grupo do ponto material, e o segundo grupo, que a gente chama de corpo rígido. O que é o corpo rígido? É o contrário do ponto material. Então, é quando a gente vai considerar as dimensões daquele corpo, tá? Então, existem situações nas quais um corpo pode ser representado por um único ponto. E esse ponto vai ser chamado de centro de massa, ou seja, vai ser aonde a gente vai localizar toda a massa desse corpo. Se a gente tiver um corpo geométrico como uma esfera, o centro de massa vai ser bem no centro da esfera, aonde a gente mede o raio dessa esfera, tá? Por exemplo, um automóvel pode ser considerado um ponto material, ou seja, não existe nenhuma limitação de, se o corpo é muito grande, um elefante, um carro, a terra, a lua, eu não posso considerar um ponto material. Não. Na física, nós podemos simplificar esses exercícios, né, matemáticos, considerando muitas vezes esses corpos como sendo um ponto material, tá? Agora, se esse automóvel for considerado um ponto material, esse automóvel estiver parado, nós estaremos numa condição de equilíbrio estático, tá? É o equilíbrio em que a velocidade desse automóvel vai ser zero e, em consequência, a sua aceleração também vai ser zero. Também nós temos uma segunda situação, que é a situação em que esse automóvel se desloca com velocidade constante. Se a velocidade é constante, significa que ela não varia. Se não varia a velocidade, nós não temos aceleração e nós vamos ter a segunda situação, ou o segundo estado de equilíbrio, porém, é o estado de equilíbrio dinâmico. Para que um ponto material esteja em equilíbrio, estático ou dinâmico, independente, é necessário e suficiente que a resultante de todas as forças que agem sobre ele seja nula, ou seja, equilíbrio do ponto material. Independente de ser estático ou dinâmico, o somatório de todas as forças vai ser igual a zero, ou seja, a força resultante é igual a zero, tá? Então, vamos aqui ilustrar um exemplo. Considere, então, essa esfera, né, sobre uma superfície horizontal, em que vai ser aplicada uma força 1 e uma força 2. Observem que a força 1 e a força 2 têm o mesmo módulo, tá? Tem o quê? Tem o mesmo valor, a mesma intensidade. Porém, a força 1 aponta para a direita e a força 2 para a esquerda. Então, eu digo que a força 1 é igual a menos a força 2, porque está em sentido oposto, certo? Então, o ponto material em equilíbrio sob a ação de duas forças. Então, aqui é o caso em que
Não é que eu não tenha força, mas a resultante das forças vai igual a ser zero. De modo geral, podemos dizer que um ponto material sujeito à ação de várias forças está em equilíbrio, né? Sendo que a linha poligonal dessas forças é fechada. Então, eu vou exemplificar aqui. O que é uma linha poligonal? Nós temos vários polígonos, né? Nós vamos ter, por exemplo, o trapézio é um polígono, o triângulo é um polígono, todas as figuras geométricas são um polígono, tá? O que ele está nos dizendo? Ó, se a gente tiver esse exemplo aqui, em que aqui no centro nós temos um ponto material, nós vamos ter a ação de uma força 1, de uma força 2, uma força 3 e uma força 4, tá? Essas forças aqui eu posso representar de outra forma. Olha aqui, ó. Eu tenho a força 1, força 2, força 3 e força 4. Observe que eu tenho um polígono, né, que vai apontando a flecha sempre no sentido, né, horário. Então, isso daqui é uma linha poligonal, tá? Então, nós temos um polígono aqui, que é um trapézio, né? Então, nós temos isso daqui, e se essas forças aqui podem ser representadas com um polígono fechado, né? Significa que nós vamos ter a situação do ponto material que está sob ação de várias forças, porém está em equilíbrio, certo? Agora, vamos pensar no caso específico de equilíbrio de um ponto material sob ação de três forças. Porque quando a gente fala na ação de três forças, logo a gente lembra de um triângulo, né? Então, a linha poligonal determina um triângulo. Vamos ver o exemplo. Olha só, o nosso ponto material está aqui. Nós temos uma força 1, uma força 2, força 3. E entre a força 2 e a força 3, nós temos um ângulo A. Entre a força 1 e a força 2, nós temos um ângulo C. E entre a força 1 e a força 3, nós temos um ângulo B. Vamos deixar numa forma, né, poligonal, ou seja, um triângulo, né, para verificar como ficaria essa situação. Ó. Nós temos a força 1 aqui, nós temos a força 2 aqui e a força 3 aqui. Então, nós temos um polígono, né, em que as flechas estão no sentido anti-horário, né? Eu chamei agora que entre a força 2 e a força 3 vai ser o meu alfa, entre a força 3 e a força 1 vai ser o beta, né? E entre a força 1 e a força 2 é o alfa, tá? Para que a gente está estudando esse caso específico? Porque nesse caso específico a gente pode facilitar os nossos cálculos, né? Com algumas regrinhas que a gente tem de seno e cosseno, tá? Então, ó, como as três forças representam os lados de um triângulo, as relações entre suas intensidades obedecem às propriedades dos triângulos. Qual é essa propriedade que a gente vai usar? Nós vamos aplicar então a lei dos senos. O que a lei dos senos me diz? Que, ó, a força dividido pelo ângulo, né, à frente, tem que ser igual a força 2 dividido por seu ângulo à frente, igual a força 3, né, relacionada com o seu ângulo gama, tá? E nós poderíamos interpretar isso daqui também com os ângulos A, B e C, só substituindo. Então, seria a força 1 com o ângulo A força 2 com o ângulo B e a força 3 com o ângulo C, como está aqui na nossa representação. Se utilizarmos as componentes verticais e horizontais das forças, as condições de equilíbrio de um ponto material são. Então, vamos pegar o mesmo sistema, só que para que ele esteja em equilíbrio, nós temos que pensar o seguinte: agora nós não temos forças só horizontal ou só vertical, nós temos forças deslocadas. Então, o que nós temos que fazer? O somatório de todas as forças na direção X tem que ser igual a zero, ou seja, a força resultante horizontal tem que ser igual a zero,
E nós temos que fazer o somatório das forças em Y também serem iguais a zero. Isso é uma condição de equilíbrio. Então, nós podemos utilizar duas condições de equilíbrio. A primeira condição de equilíbrio é se nós conseguimos reestruturar, redesenhar esse meu sistema num polígono, né? Ou seja, em linhas fechadas, que dê um triângulo ou um trapézio, né? Significa que ele já está em equilíbrio, tá? Depois eu posso aplicar, então, a condição de equilíbrio através da lei dos senos, tá? Agora vamos fazer um exemplo, então. Vamos pegar o primeiro exemplo, que diz assim, ó. Um fio passa por duas roldanas, B e D, conforme a figura. Uma das extremidades do fio é presa em A. Em C é suspenso um peso P. Em E é aplicada uma força F de módulo 200 N. Supondo o sistema em equilíbrio, determine os módulos de P e da força de tração no fio no ponto A. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos ver o desenho. Olha aqui o desenho. Então, aqui, ó, aqui nós temos o ponto A, tá? Aqui nós temos o fio passando pela roldana B, tá? Vindo no ponto C, então nós temos um corpo, né, pendurado, então vai ter uma força peso para cá e uma tração para cá. E esse fio continua numa segunda roldana, que é a roldana D, em que nós vamos ter uma força F aplicada, que o módulo é de 200 N. Como que nós podemos resolver esse exercício que nos parece tão complicado, né? Então, o que nós vamos fazer? A figura mostra as forças que agem no ponto C e como a resultante é nula, a poligonal é fechada, tá? Muito bem. Tá? Então, assim, ó, como que eu sei que a força resultante é nula e a poligonal, então, vai ser fechada? Porque aqui diz, ó, supondo o sistema em equilíbrio, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos centrar apenas no ponto C, tá? E vamos representar as nossas forças. Então, o que nós temos, ó? Para baixo, nós vamos ter a força-peso. Como eu falei para vocês, na análise aqui da figura, a gente percebe que força-peso é para baixo e a tração é para cima. Como só tem essas duas forças, significa que a tração vai ser igual a esse peso, tá? Bom, o que nós temos aqui ainda para fazer uma análise? Muito bem, olha só. Bom, então nós temos a força-peso aqui. Nessa linha aqui, nós vamos ter uma tração que é a tração CD, tá? Que liga o ponto C ao ponto D, que está representada aqui. Aqui nós vamos ter um ângulo de 30 graus. Por que é um ângulo de 30 graus? Porque nós percebemos, né, que o ângulo que nós temos aqui em B, na roldana B, é de 30 graus. Então, ele se repete aqui e vai ser de 30 graus. A próxima força que nós temos aqui no ponto C vai ser a força de tração do fio que liga o ponto C ao ponto B. Então, ela está aqui. Mas aqui nós representamos, então, um ângulo de 60 graus. Por que um ângulo de 60 graus? Porque, olha só, se aqui nós temos 90, aqui nós temos 30, para fechar o ângulo de 180, faltou o ângulo de 60. Então, é assim que a gente resolve, tá? Muito bem. Então, essa minha figura, ela passa a ser uma poligonal fechada, representando o quê? Um triângulo. Vamos seguir agora, então, o exercício. Então, retomando o nosso exemplo, né, em que nós temos uma força F, que é de 200 newtons, nós temos que calcular o peso e nós também temos que calcular a tração nesse sistema aqui. Então, vamos abrir agora através da lei dos senos, tá? Então, como o triângulo é retângulo, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus aqui, nós também podemos usar uma das características, né, do triângulo retângulo, que é tirar
através de seno e cosseno. Olha só, o cosseno de 30. O que é cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é o seno? É cateto oposto, então que seria esse, sobre a hipotenusa. O que é a tangente desses 60 graus? Vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Então, assim, se nós utilizarmos, né, o princípio básico de que o cosseno do ângulo de seno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, nós vamos ter que o cosseno de 60 vai ser a tração CD dividido pela força-peso, tá? Bom, o cosseno de 60, nós sabemos que é 0,5. A tração CD, nós já vimos, né, que ela é igual a essa força F e é igual a 200. Então, o que eu faço aqui? Troco de lugar, né, o 0,5 e o P. Então, nós vamos ter que a força-peso vai ser 200 dividido por 0,5 e assim nós encontramos que a força-peso, né, que ele sustenta é de 400 newtons, certo? Mas não é só a força-peso que eu quero, eu também quero o valor da tração, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar o cosseno de 30, ó. O que é o cosseno de 30, né? Vai ser o cateto adjacente, que vai ser esse daqui, dividido pela hipotenusa, que é sempre o maior cateto, né? O maior lado do triângulo é a hipotenusa. Então, ó, o cosseno de 30 vai ser a tração BC, que eu quero descobrir o valor, dividido pela força-peso, que agora eu já encontrei. Então, vamos lá. O cosseno de 30 é 0,87, a tração BC é o que eu quero descobrir, dividido por 400 newton, que é a força-peso. Agora, esse 400 está dividindo, vai passar multiplicando. E nós vamos ter que a tração BC, então, vai ser 0,87 vezes 400. E assim, nós teremos que a tração BC é de 348 newtons. Então, vamos utilizar, né, resolver mais um exemplo, tá? Do que? É o exemplo de equilíbrio de ponto material. O sistema mostrado na figura está em equilíbrio. Vamos pegar, então, o sistema aqui para vocês já irem visualizando. Está em equilíbrio. A esfera A pesa 150 newtons e o corpo B 100 newtons. A roldana e o fio que unem o corpo B com a esfera são ideais, ou seja, não tem atrito, é como se eles não existissem aí, tá? Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e também que o cosseno de 53 é 0,6 e seno de 53 0,8. Determine a intensidade da tração no fio e a intensidade da força que a esfera aplica no piso em que está apoiado. Ó, porque a esfera está aqui no piso, então vai ter uma força-peso para baixo, vai ter uma tração para cima, mas também vai ter uma força-peso para cá, né? Muito bem, nós temos esse sistema aqui. Eu quero calcular a intensidade da tração no fio. Como o fio é só um, né, a tração é uma só. Então, vamos fazer a análise das forças. Olha só o que eu estava falando para vocês. Então, na esfera, nós temos o peso A, nós temos a normal A e nós temos a tração do fio. No corpo B, o que nós temos? Ó, prestem bem atenção. Nós vamos ter uma força-peso, né, que é perpendicular ao solo, tá? Então, tá aqui o peso dB. Esse peso, a gente abre em duas componentes, que é a componente X e a componente Y. Como esse nosso corpo, né, ele está sob uma superfície sólida, né, que é um plano inclinado, também vai ter uma normal. E a força normal, ela é perpendicular à nossa superfície, tá? E ainda tem um fio, então nós temos uma tração aqui. Vamos simplificar, então, esse nosso sistema. Primeiro, nós temos o peso dA, que é de 150 newtons, nós temos o peso dB de 100 newtons, e nós temos a aceleração da gravidade,
o seno e o cosseno do ângulo de 53 graus, tá? Bom, o que nós queremos na letra A? A tração do fio. O que nós queremos na letra B? Nós queremos a normal de A, ou seja, a força que a esfera faz no solo, né? O sistema que nós temos é este sistema. Como que nós podemos fazer? Primeiro, o sistema está em equilíbrio, tá? Então, se o sistema está em equilíbrio, o que nós podemos levar em consideração? Todas as forças, o somatório das forças é igual a zero. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar no corpo B, o que eu tenho na linha horizontal, né? Eu vou ter a componente de x e a tração. Então, como eu só tenho esses dois e está em equilíbrio, significa que a componente x do peso do corpo B vai ser igual à tração, que é o que tem aqui, certo? Mas a questão é, eu não sei quem é o peso de B, né? A componente x do peso de B. Então, eu vou ter que tirar. Imagine o seguinte, aqui nós temos o nosso triângulo. Eu quero o peso de x, ó. É o cateto adjacente. Então, vai ser cosseno 53, vai ser dado por quem? Cateto adjacente, que é o peso de x, dividido pela hipotenusa, que é o peso de B. Então, tá aqui, ó, cosseno de 53, componente de x do peso B, dividido pelo peso de B. Vamos substituir os valores. Cosseno de 53 é 0,6, a componente x do peso de B eu quero descobrir, e o peso de B é 100. 100 passa multiplicando para cá, nós vamos ter 0,6 vezes 100, e o peso de B, né, a componente x do peso de B, se torna 60 newtons. Ou seja, se a tração é igual à componente, então a tração do fio a gente já encontrou e é de 60 newtons. Agora vamos resolver a letra B, que nos pede qual é o valor da normal. Olha só, aqui nós temos peso para baixo, normal para cima e tração para cima. Então, significa que se ele está em equilíbrio, todas as forças que apontam para cima tem que ser igual à força para baixo. É isso que a gente tem, ó. Tração mais a normal de A, que estão para cima, tem que ser igual ao peso de A. Vamos substituir os valores. A tração nós já encontramos na letra A, 60 newtons, mais a normal de A, que é o que eu quero descobrir, tem que ser igual ao peso de A, que é 150. Isolo a normal de A. Então, passo o 60 para o outro lado da igualdade com o sinal contrário. Então, 150 menos 60, nós vamos ter que a normal de A é de 90 newtons. Qual é a facilidade dos exercícios de estática? Estática, está parado, está nas condições de equilíbrio. Se está nas condições de equilíbrio, significa, se é um ponto material, que o somatório de todas as forças é igual a zero, certo?